Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Passando aqui, né, para dar uma ajuda, contribuir nesse período tão difícil, né, de pandemia do Covid-19. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. E como a gente já vem comentando nos nossos grupos e salas de aula, né, virtuais, é que agora o momento é que todos nós nos unamos e que a sala de aula vai ser assim agora, né? Essa interação virtual, através de grupo de WhatsApp, essas videoaulas que a gente está fazendo, né, transmissões, enfim. Eu espero que todos estejam bem e que a gente consiga o mais rápido possível, né, superar essa pandemia e que nós possamos nos encontrar novamente, né, de forma física, nas nossas salas de aula, enfim, realizar as nossas confraternizações. É muito bacana, né? Então hoje nós vamos estudar um assunto muito simples, né? Tranquilo, está na grade curricular de vocês, e eu espero que todo mundo tenha um pouco de atenção, é rápido, e que a gente possa obter o conhecimento do que a gente se propôs a estudar aqui hoje, certo? Então nós vamos estudar hoje matemática, certo? Em uma das suas áreas, né? Ou aplicações, que no caso é a estatística, certo? E nós vamos estudar as medidas de centralidade, ou medidas de posição, assim também podem ser chamadas essas três unidades, né? Esses três tipos de medidas que a gente vai encontrar aqui agora, certo? Vocês vão conhecer muito bem. Até vocês, durante o ensino fundamental de vocês, talvez vocês já tenham estudado ou tido a oportunidade de ver isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa e vamos para frente. Seguinte, nós vamos estudar essas três medidas de centralidade: média, moda e mediana, certo? É claro que a média, por exemplo, vocês já vivem isso, né? Já tem exemplos do cotidiano de vocês do que é a média, mas existe uma outra modalidade de média que depois a gente vai passar e vocês vão conhecer também, né? Aqui a gente vai ver o estudo da média simples, mas existe também o estudo da média ponderada, que vocês estudarão em uma outra oportunidade, tá certo? Então vamos aqui dar início rapidinho para a gente não alongar muito isso aqui, beleza? Então vamos para frente. Nós temos aqui as definições, a parte teórica, vocês vão entender muito bem porque é tranquilo isso aqui. Nós temos aqui média, moda, mediana. Qual o significado teórico de média, né? A média obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. É assim que se calcula a média. Por exemplo, vocês na escola de vocês estudam as disciplinas matemática, português, geografia, história, e vocês necessitam das notas, as médias bimestrais de vocês, para que vocês obtenham uma média final, uma nota final. E isso vocês fazem como? Como é que vocês obtêm a questão da média de vocês? Já a gente vai ver um exemplo claro disso, né? Vocês juntam, somam, fazem um somatório das médias de vocês do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e do quarto bimestre, portanto 4 bimestres, né? Então, vocês fazem essa divisão das notas do bimestre que vocês têm, de cada bimestre, e dividem pelo número de bimestres. Como são 4 bimestres, você pega as suas notas, né, de cada bimestre e você obtém a sua média, né? A gente vai já mostrar um exemplo para vocês aqui, certo? Moda. O que é moda? Moda é o valor mais frequente de um conjunto de dados, né? Se você tem um conjunto de valores e um determinado valor ele aparece mais vezes do que o outro, ele é a moda, né? O nome é bem característico. Moda é algo que você vê mais, que você costuma ver mais, né? É uma palavra que tem esse significado pelo que você encontra frequentemente, certo? E a mediana, certo? O que é a mediana? A mediana, nós temos duas categorias para definir o que é a mediana. A mediana é quando você tem valores ímpares e quando você tem valores pares, né? E aí nós vamos ver o exemplo aqui agora para definir bem esses três tópicos aqui, beleza? Então vamos lá. Média, moda e mediana.
Então vamos lá. Eu tenho aqui uma unidade de medida de gastos em eletricidade, né? A nossa unidade de medida é em watts, mas aqui ele está dando em outra, fazendo em uma outra unidade de cálculo aqui, beleza? Então nós temos aqui a média, o cálculo da média, certo? Nós temos aqui os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Nós temos uma quantidade ímpar, né, de meses, portanto, e os seus respectivos valores em gastos, né, em eletricidade: 25, 22, 35, 28 e 35, certo? Então, como que foi feito esse cálculo para saber qual é a média de gasto nesses 5 meses? Qual é a média de gasto que você tem? Porque em um mês você gastou 25, no outro você gastou 22, já no mês de março você gastou 35, né, uma quantidade maior aí de gasto. Como é que você faz para calcular uma média, saber mais ou menos quanto você gasta, né, teoricamente ali? Então, o que foi feito? São 5 meses, ele pegou aqui as médias de gastos, né, o quantitativo de gastos de cada mês, 25, mais o 22, mais o 35, mais o 28, mais o 35, somando todos esses valores, nós obtivemos 145, né? Então, como são 5 meses, para você obter a sua média entre todos os meses, você vai pegar o seu 145, que é o valor do somatório de cada gasto mensal, e vai dividir pela quantidade de meses. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 meses, 145 dividido para 5, então nós temos aqui a média, né, calculada de 29. Né? Então nós temos um gasto em eletricidade, se fosse em watts, nós iríamos dizer que nós teríamos gasto nesses 5 meses uma média de 29 watts. Beleza? Agora vamos observar aqui novamente essa tabela. Nós vamos aqui para o cálculo da moda. Né? Ele está me dizendo que a moda é 35. Já está resolvido aqui o nosso cálculo. Por que a moda é 35? Né? Porque o 35 é o valor que aparece mais vezes. O 25 só aparece uma vez, o 22 só aparece uma vez, o 35 aparece aqui, o 28 só aparece uma vez e o 35 aparece novamente aqui. Então, como ele é o valor que se repete em maior quantidade, né? Aqui o 35, então ele é a moda, né? O 35, beleza? E passando aqui agora para a mediana, nós temos aqui o que dizia lá sobre, na parte teórica sobre a mediana, né? Dizia que geralmente era o valor central, né, dos valores que você tinha, o número central dos valores que você tinha. Se, no caso, a quantidade for ímpar, então como eu tenho uma quantidade ímpar de valores, né, primeira coisa que eu tenho que fazer é agrupá-los em ordem crescente ou decrescente. Nesse nosso caso, está em ordem crescente. Eu estou indo do menor número, 22, para o maior número, que é o 35. Né? Então, eu peguei aqui o 22, 25, 28, 35 e 35. Então, eu agrupei em ordem crescente. O valor que fica exatamente no meio, né? Porque eu tenho, é ímpar. Então, eu tenho 5 valores. Então, ficou 2 para a esquerda, 2 para a direita. Então, o valor que fica exatamente no meio é o que nós chamamos de mediana, né? Detalhe, isso acontece quando a quantidade de valores é ímpar, né? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 valores. O do meio, depois de colocar em ordem crescente, é claro, é o que nós chamamos de mediana, beleza? Eu disse, mas se por acaso os valores forem um número par, né? Não vai ter o do meio aqui, né? Pronto, é isso que nós vamos chegar agora. Mas antes, eu queria só dar o exemplo da média, né, que eu havia citado anteriormente, da escola, da média de uma disciplina, para vocês. Eu vou só sair um pouquinho aqui, vocês vão ver que vocês vão ver a tela do meu computador. Eu vou colocar aqui para vocês este exemplo, né? Na disciplina de matemática, um determinado aluno, certo? Deixa eu colocar aqui em tela maior, pronto. Na disciplina de matemática, um determinado aluno, ele teve nota no primeiro bimestre 6. No segundo bimestre, ele teve nota 8. No terceiro bimestre, ele deu uma caída, né? Deve ter acontecido algum problema com a namorada, ele deve ter brigado com a namorada, e aí ele obteve uma média menor, né? Teve uma queda de rendimento, foi para 5. E no quarto bimestre, ele voltou com a namorada e obteve média 9.
Então, gente, o que aconteceu aqui, né? Nós temos aqui, para calcular a média dele, para saber se ele vai passar de ano em matemática, nós vamos somar todos os valores, 6, mais 8, mais 5, mais 9, né? Então, nós vamos fazer esse somatório, 6, mais 8, mais 5, mais 9, e nós vamos dividir esses 6 mais 8 mais 5 mais 9, é a soma das notas dele no bimestre, isso aqui dá 28, né? Então o que é que nós vamos fazer para obter a média dele? Esse 28 eu vou dividir pelo número de bimestres, que é o número de vezes que os valores aparecem, né? Então eu vou dividir esse 28 por 4, é assim que vocês calculam as médias de vocês, né? Então em uma disciplina qualquer. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora dividir isso pelo número de disciplinas, pelo número de bimestres, que dá 4, né? Então a média dele, é claro que ao final de tudo é igual a 7, certo? Então 7 é a média dele em matemática nos bimestres, compreendido? Só para voltar aqui a questão da média, beleza? Vou retornar aqui para o meu outro slide para mostrar para vocês quando a mediana, no caso, ela for valores, o quantitativo de valores ele for par, beleza? Vou mostrar para vocês como é que se acha a mediana. Vou passar aqui, ó, a média moda mediana para números pares, valores pares, beleza? Ele vai dar o mesmo exemplo aqui, né? Ele vai dar um outro exemplo de média, um outro exemplo de moda. Então tá aqui o mesmo gasto em eletricidade. Aí nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora o quantitativo de valores que aparece é par, né? Para calcular a média é da mesma forma como a gente fez agora há pouco na média da disciplina de matemática. Você simplesmente vai somar todos os valores, beleza? Você soma todos os valores e divide pelo quantitativo de vezes que os valores, né, de meses, no caso, que os valores aparecem, né? Então, como são 6 valores, então você divide o total do somatório por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soma tudo e divide por 6. Então, essa média aqui agora, 29,67, né? A moda, vamos lá, vamos observar qual que é o valor que mais se repete. Então, novamente, nós temos aqui o número 35 aparecendo 2 vezes. E os outros valores, nenhum deles aparece mais de uma vez. Então, o 35, como ele é o valor que mais se repete, nós chamamos isso de moda, beleza? Agora vamos para a mediana, né? A mediana, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, ele está colocando em ordem crescente, beleza? Então tá aqui, ó, 22, 25, 28, 33, 35 e 35 de novo, beleza? Então, depois de feito isso, colocado os valores em ordem crescente, o que é que você vai fazer? Você vai tentar encontrar os dois valores, como o quantitativo é par, você encontra os dois valores, pega os dois valores que ficam exatamente no centro. Antes, quando era ímpar, a gente pegava apenas o valor do meio, né? Mas quando for par, você pega exatamente os dois valores que ficam no meio, ok? Pegou isso, ó, ficaram dois valores para cá, dois valores para cá, e você tem exatamente os valores do meio, os dois valores do meio. É simples, o que é que você vai fazer? Você vai fazer agora uma média entre eles. Essa média entre eles, o mesmo cálculo que é feito aqui, como são dois valores, você vai somar 28 mais o 33, beleza? 28 mais 33, e vai dar 61. Como deu 61 o cálculo da soma, eu vou dividir pela quantidade, eu vou fazer a média, né? Vou usar esse mesmo conceito aqui. Então, eu vou pegar 28 com 33, somei, deu 61, e vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. Como eu somei dois valores, o 28 e o 33, eu divido o 61 por 2, obtendo assim uma mediana de 30,5. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né? Nas próximas aulas aqui a gente vai desenrolando mais isso, a gente está se adequando a esse processo de mídias, né? Os novos trabalhos com as mídias, e espero que todos vocês tenham entendido, compreendido, e as atividades virão posteriormente a vocês terminarem de verificar esse vídeo aí, beleza? Fiquem com Deus, fiquem na paz, tamo junto!